Boa noite, meus amigos. Eu sou Léo Francisco, para quem não me conhece, e tô começando mais uma live aqui. Hoje vou trazer dois amigos meus muito especiais, o Selby e o Pedro, para a gente falar um pouco sobre os 10 anos de animação, sem animação da Disney Animation Studios, que completou agora com o lançamento do Ursinho Pooh nos últimos dias. O Pedro já entrou, o David já entrou, vou colocar o Pedro aqui na conversa enquanto o Selby não entra. Oi, pessoal que tá chegando. Vamos lá, Selby aqui também. Já vou colocar os dois. Tá muito frio aí? Vocês estão me escutando bem? Tá todo mundo me escutando direitinho? Tá me vendo direitinho? Me conta aqui nos comentários. Olá, olá. Oi, Selby, tudo bom? Tudo bem? Oi, Pedro. Parece que agora foi, hein? Ó, agora Pedro vai. aí também, hein? E aí, Selby, tudo bom? Finalmente o encontro aqui, hein, da turma. Pois é, o crossover oficial dos 3 podcasts aqui. Não vamos falar muito isso, senão o Paulo vai ficar puto, a Mamari, o Madu, o Alan, vai todo mundo ficar puto com a gente. E vocês estão bem? Muito frio aí? Onde vocês estão? O Pedro tá de boa, de manguinhas de fora, ó. Tá calor aí no Rio? Aqui no Rio, olha, pra carioca tá um frio glacial, É o nosso mas verão. tá tranquilo. Tá o nosso verão. É 20 não, graus, tá tranquilo, né? 20 tá graus tranquilo. é frio. É por aí, por aí. E aí, Selby, tá Hoje muito aqui frio aí tá na tua menos frio que ontem, né? Ontem tava, né, pra congelar mesmo, né? Tava ventando gelado. Ontem Agora tava hoje não, puxado eu aqui acho que o também. final de semana vai ser gostoso, vai estar menos frio, né? Então vai tá bom. Eu vi que ia cair a temperatura, não sei se nesse final de semana ou no outro final de semana. O Eu pessoal tá acho que é ouvindo a durante a gente? semana. Comenta aqui nos comentários aqui. Comenta nos comentários, é ótimo, né, gente? Se tá todo mundo escutando. Vocês estão me escutando bem, né, Pedro e Selby? Estamos. Perfeitamente. Maravilhoso. Então, o Papo Animado entrou. Ela veio, acho que entrou pra me xingar. E hoje a gente vê. A gente vai poder falar mal dele, né? A hora que ele sair, a Finalmente. gente volta a falar mal dele. A gente volta a falar mal dos nossos parceiros de podcast. Mas a gente veio hoje aqui falar um pouco sobre a animação tradicional da Disney, né? Que, como eu estava falando, completa agora 10 anos que a Disney Animation Studios não faz um filme de animação, né? Aí eu queria saber de vocês primeiro, quem quiser falar melhor, aí não sei se o Selby ou o Pedro também já fez um podcast disso. O que é animação tradicional, para quem não conhece? Vai o Pedro. Olha, eu não sou acadêmico da área e também eu trabalho com ilustração e não com animação. Mas muitas nomenclaturas que o pessoal fala por aí, tradicional é mais até as animações 2D atuais, por exemplo, da Cartoon Network, ou até mesmo as séries 2D que tem lançado, tipo o novo DuckTales, o que vem aí do Tico e Teco, são 2D, mas elas não são exatamente tradicional porque são em computação gráfica. Elas são feitas pelo computador, só que com um programa em 2D. O que é diferente da computação gráfica em 3D, que aí sim é o que a gente estava querendo falar. Mas muita gente chama de tradicional por ser o clássico em 2D, né? O que a gente está acostumado esteticamente a ver em 2 dimensões o desenho. Que lembra muito que é o feito em papel, né? E foi o que consagrou a Disney, né? A Disney começou lá nos anos 30 com Branca de Neve, e por aí foi, lançando vários, e de lá para cá a Disney vem encaixando algumas coisas de animação tradicional nos seus desenhos, mas realmente a gente não tem um filme falando sobre isso. Antes, que eu sempre me esqueço de fazer isso, porque eu acho que as pessoas, todo mundo se conhece. Eu queria que vocês se apresentassem para quem não conhece vocês, que tá vendo a gente. Eu acredito que todo mundo que tá vendo a gente conhece vocês, mas vamos lá, eu esqueci de fazer essa pequena parte do trabalho. Bom, eu sou o Selby Pegoraro, estou no podcast Animação, sou jornalista, acadêmico, falo de animação, falo de jornalismo, falo de mídias, aí de política internacional também, então sou transdisciplinar nesse aspecto, né? E de vez em quando eu apareço nos canais dos amigos aí para opinar aí, quando falta alguém também me chamam, né? Mas geralmente eu sou convidado especial, né, Léo? Você me escala para... O Selby é convidado o Selby já tem carteirinha ativa lá do Papo Animado. Semana que vem a gente vai gravar o episódio com ele, já estamos aí participando. Ainda não vamos contar o que é, vocês vão descobrir escutando o Papo Animado de amanhã que a gente conta no final, que ainda não editei, mas editarei daqui a pouco. E você, Pedro, se apresente pra galera. Eu sou o Pedro Naine, dentro da área do podcast, estamos completando esse mês, 2 anos de Pod Cartoon,
que é o nosso podcast também dedicado a falar sobre animação. E a gente tenta pegar um pouquinho de tudo, desde crítica, às vezes a gente fala umas besteiras também, mas eu gosto de pegar sempre um pouquinho, pegando uma vertente progressista, às vezes a gente dá uma militada lá também, usando os desenhos animados. Mas eu também sou ilustrador, então esse perfil que vocês estão vendo aqui é um dos perfis que eu uso para divulgar minhas ilustrações profissionais ou até alguns projetos pessoais. E eu também, às vezes, estou transitando por aí em outras áreas, porque eu também sou dançarino, eu dou aula de swing dances, que são as danças do jazz dos anos 20, 30, 40. Então, minha vida é um pouco mistureba de disciplinas também. Aliás, o Pod Cartoon, ele tem um dos meus episódios de podcast favoritos de todos, que é justamente sobre animação e jazz, né? Que eu recomendo a todos que queiram saber mais dessa parte musical. É uma coisa, inclusive, que uma da minha próxima pesquisa envolve também música e animação. E eu recomendo muito porque é uma paixão. Esse episódio que eles fizeram no Pod Cartoon sobre animação e jazz, ela está bem completinha, assim, bem para quem quer ver um apanhado geral da música, né? É bem legal mesmo. Eu me diverti ouvindo, eu ouvi 2 vezes já esse episódio. Agora, que gostoso esse feedback, legal, bom saber. Só para complementar, né, que você falou de animação tradicional e o Pedro explicou muito bem, é engraçado porque, eu não sei se você lembra, nós usávamos muito nos fóruns, né, animação tradicional para se referir à animação, né, lápis no papel ali e tal, né, que seria o nosso 2D. Mas realmente, quando a gente vai olhar tecnicamente, né, inclusive nos manuais, nos livros antigos, enfim, a animação tradicional não é apenas isso, né? Pode ser animação stop motion, tem gente que considera a animação tradicional isso, por quê? Porque são as coisas antigas, né? São as técnicas antigas. Então, claymation, stop motion, pixelation, todas essas coisas antigas, muita gente considera como sendo animação tradicional, né? E, inclusive, tem até quando eu comecei a pensar até mais sobre isso foi quando já o 3D, né, a animação computadorizada se popularizou, se falava muito quando as pessoas começaram a trocar a animação tradicional. A animação tradicional era mais a gente, né, mais os fãs que falavam assim, né? Mas quando a gente começou a trocar a animação tradicional por 2D e 3D, né, para convencionar o que era a computação, né? E muitos animadores falaram, mas espera um pouco, mas no 2D a gente também faz 3D, né? Então também é um rótulo complicado também de falar, né? O que é o 2D e o que é 3D. Então por isso que tem gente que prefere, inclusive, ser bem específico de falar animação a lápis, né? Animação computador, enfim, por conta dessas discrepâncias que às vezes aparecem nos termos, né? Mas no geral é isso que o Pedro falou mesmo. A gente acaba considerando essa animação clássica, né, da Disney, que você falou muito bem, começou até antes, né, começou na década de 1920 ainda, né, essa da animação do lápis no papel como sendo a animação tradicional. Como nós somos chatos, nós usamos tradicional. A gente é tradicional, né, a gente é velho, a gente é cringe. Agora, por que você foi lembrar essa data de 10 anos, Léo? Por que você foi lembrar que não tem mais? Até tem, né, gente? A gente sabe que, por exemplo, Moana tem algumas cenas que são feitas com animação que simulam a animação tradicional, as tatuagens do mal, e a gente teve curtas como o Aviãozinho de Papel, qual que foi o outro lá do cachorro, que é o Banquete. Isso, a gente tem as cenas de Mary Poppins no Retorno, que também traz a animação tradicional. Linda, para mim, sinal. era uma das melhores animações daquele ano, né? Aquele ano só teve animação ruim. Eu falei, gente, podia indicar Mary Poppins. Aquela cena de animação tradicional era muito boa. E eu tava conversando, virou pauta do Papo Animado, os 10 anos do Ursinho Pooh, do lançamento. E aí eu parei a pensar que muita gente acha que é a Princesa e o Sapo que é o último lançamento. E a gente teve no ano seguinte o último filme do Ursinho Pooh em animação tradicional, que não é muito conhecido, porque não fez tanto sucesso quanto fez a Princesa e o Sapo, que também já não fez tanto sucesso, né? Ele foi dessa última leva de filmes de princesas da Disney, o que menos deu bilheteria. Acredito que agora, com a volta, a gente ainda não sabe se a Disney anunciou o ano passado que vai produzir a série da Tiana. A gente não sabe se a Tiana vai virar uma personagem 3D, como a gente viu ela no Wi-Fi Ralph,
ou se eles vão manter o traço dela como uma personagem de animação tradicional. E a gente também teve recentemente a Rapunzel, que teve o oposto, né? Ela é uma princesa que foi lançado o filme original com animação 3D, feita em computador, e na série de animação ela ficou muito legal, tentando simular a animação tradicional. Também teve o DuckTales, que o pessoal também elogia bastante, que também simula a animação tradicional. E aí eu tava conversando com o David, que está aqui assistindo a gente hoje, ele falou, você vai fazer alguma coisa? Eu falei, olha, podia ser um assunto legal para discutir com o pessoal, porque tem algumas coisas que a gente acaba falando, eu sei que os dois gostam muito, o Pedro é desenhista, o Selby também acompanha animação há muito tempo. Eu tenho um carinho muito especial pela animação tradicional, porque foi o que eu cresci assistindo. Eu ainda acho que, tipo, filmes de sucesso como Frozen, Moana, se eles tivessem sido feitos em animação tradicional, eu acredito que eles têm histórias boas e poderiam fazer sucesso do mesmo jeito, como a gente vê os filmes do Estúdio Ghibli fazendo sucesso até hoje, usando a técnica de animação tradicional. Eu queria saber um pouco de vocês. Se vocês gostam, se vocês sentem falta, ou se para vocês tudo bem ver só animação 3D, que é tudo igual, todo mundo é parente. Olha, eu tenho até eu fiz até umas anotações para não esquecer alguns desenhos, porque eu não tenho de memória as ordens de Disney Animation, e às vezes se confunde. Eu esqueço, tem uns que tem tanta cara de Pixar, e um dos Pixar que tem tanta cara de Disney Animation, que às vezes eu confundo, né? Mas assim, além de ser suspeito por ser um cara muito, não só pela ilustração, mas eu sou muito nostálgico, mas eu tenho críticas também com, às vezes, a tecnocracia, a coisa da técnica parecer ser um desejo maior do que o lado artístico. Isso que me incomoda muito. A gente até fez uma live faz um tempo atrás falando sobre as animações 3D, Léo, que foi exatamente eu falando os elementos, às vezes. A água, hoje em dia, nas animações 3D, elas são o mais realista possível. E você vai ver o Estúdio Ghibli, por exemplo, que você deu exemplo, um Viagem de Chihiro, qualquer coisa que a água tem uma linguagem própria, e quando você vai ver a água num desenho da Pocahontas, é uma outra linguagem. O que o artista vai tentar fazer para simular uma água, um fogo, um elemento de vento, né? E eu acho que essa coisa da tecnocracia está muito além, querendo ser muito bem feito, muito realista, do que realmente como eu vou transformar essa coisa do mundo real para um meio artístico, sabe? A gente, às vezes, uma cena distante, de plano de distante, sem um close de personagem, às vezes se confunde com live action. Sim. Como aconteceu com o live action de Rei Leão, né? O novo. Não, que a gente praticamente não sabe diferenciar. O diretor falou que uma das cenas, se não me engano, a de abertura, foi filmada de real. E todo o resto a gente sabe que é animação. Mas podia muito bem ser tudo real. A gente chegou num nível de qualidade de animação praticamente perfeito, né? Que, tipo, você não sabe distinguir o que é de verdade e o que não é. Exato, exato. O Pedro falou muito bem, tem isso realmente que aconteceu. Agora, eu acho que a gente está falando de Disney, né? Que são esses 10 anos. Eu acho que houve ali um conjunto ali para fazer uma tempestade perfeita para a animação cair, né? Eu acho que teve um cansaço de uma fórmula da Disney, que foi aquela fórmula dos musicais, que foi substituída por uma série de filmes até certo ponto ambiciosos, mas que não deram certo, né? Que aquela que começou com teve Atlantis, teve Planeta do Tesouro e outros por aí. Enquanto a concorrência acordou, essa concorrência já tinha acordado nos anos 90, quando o Rei Leão explodiu, só que a concorrência não fez bem, tanto esses filmes não deram a mesma coisa. No começo eles tentaram copiar muito a Disney, né? Se a gente copiaram, não deram. Quando foi a vez do animação computadorizada, veio a DreamWorks e acertou com o Shrek. E aí foi aquele, né, aquela estouro, né, aquela chamou muita atenção. E o que aconteceu? A Disney, ela perdeu o bonde ali, né? Como se a gente pudesse dizer ali, né? Porque o que ela vai fazer agora? Ela vai para esse lado? Ela vai voltar para a animação tradicional? O que ela faz?
E como, naquela época eu entrevistei o Leonard Maltin, né, aquele crítico de cinema, e ele falava assim, o que vai acontecer é o estouro da manada. Se os estúdios começarem a querer apostar em animação computadorizada, vai ser essa aposta. Eles vão parar de fazer animação tradicional, como a gente chama, né, a 2D. Lógico que é uma falha, você mesmo disse que se depende muito da qualidade do desenvolvimento da história. Provavelmente, talvez, um filme como Moana, de forma tradicional, só talvez fizesse sucesso, né? Eu sempre lembro uma entrevista do John Lester, que inclusive eu cito na minha tese de doutorado, em que ele dá uma entrevista falando que ele tinha acabado de assumir, né? A Disney tinha comprado a Pixar, e ele falava que a Disney não faria mais musicais ou filmes com princesas, porque ele dizia que isso tinha cansado o público, Isso não mais ou dava menos em mais. que ano ele falou? Então, aí que está. Isso foi antes de lançar Rapunzel e Frozen, Enrolados e Frozen, né? Aí você vê que quando lançou Frozen, essa hipótese dele, essa tese dele que filme de princesa não atrai, errou totalmente. Então, assim, não é que as fórmulas que já foram testadas, elas não funcionam mais. Depende da forma com que como ela é desenvolvida, como ela é vendida e tal. Você citou o caso do Winnie the Pooh, né, o do Ursinho Pooh, que foi o último filme. Eu estava no Animamundi aqui em São Paulo quando o Eric Goldberg veio e apresentou a animação, né, ele apresentou várias cenas, e era um público de adultos que estava no Animamundi. Ele mostrou as cenas e as pessoas riram em diversas cenas, né? E olha que é um filme cuja temática ela é voltada mais para criança, né? Ela é mais infantil mesmo, sim, o Puff, se a gente for comparar com os outros. As pessoas riram, quando acabou ele falou assim, vocês me deixaram muito feliz rindo dessas cenas, porque o estúdio nos fez parecer ali que o filme estava todo errado, né? Só que a gente vai pensar, com qual filme esse filme estreou no cinema? Como que ele foi lançado, né? Ele foi jogado contra o Harry Potter. O último Né? filme da franquia, né? Então, praticamente, ele foi jogado para os leões. Sacrificaram. Quer dizer, aí que está. Aí que dizem que talvez eles tenham realmente sacrificado mesmo o filme, não acreditaram mesmo no potencial para apostar mesmo nos filmes de animação computadorizada. Agora, como você disse, eu acho que há formas da Disney ainda apostar nisso. Eu acredito, inclusive, que a gente vai ver produções híbridas daqui a um tempo, assim como a gente está vendo nas séries de televisão. Sim. Porém, complementando uma coisa que o Pedro disse, né, que eu acho que aí quando a gente olha para a televisão isso fica mais claro, a animação tradicional, essa mão, ela pode estar hibernando ou morta, para quem depende de se você é mais otimista ou pessimista, na animação hollywoodiana. Porém, na animação japonesa, na Europa, em outros lugares, inclusive aqui na América do Sul, a animação à mão, feita à mão, ela continua firme e forte. Inclusive Sim. nos trabalhos autorais, nos curtas-metragens, tem muita coisa Tem muita boa. animação Que a no gente às vezes Animamundi não tem acesso, né? Às vezes a gente não tem acesso a esse. Até eu comentei, inclusive, no Animação, por exemplo, que tem os prêmios N, o Annecy e tal, e às vezes a gente não tem acesso aos curtas que ganharam, aos filmes que estão concorrendo, a gente quer ver. Isso seria até interessante até para conhecer esses talentos, para esses talentos se valorizarem, né, serem vistos também por outros estúdios. A gente sabe também que há uma... Isso existe, acho que eu até comentei uma vez num podcast com o Léo, que também tem uma estratégia dos estúdios de esconder as principais cabeças criativas dos filmes. Né? A gente não tem mais como era nos anos 90, que a gente conhecia os supervisores de animação, sabe, o Lenkini fez tal coisa, Andrés Deja fez outra, porque justamente para eles não se valorizarem tanto e os outros não ter aquela concorrência entre os estúdios. Mas assim, a animação tradicional ela continua existindo, né? Ela só está menos visível na chamada animação hollywoodiana, aí, no mainstream dos grandes estúdios. Porque hoje em dia a gente vê que o que o pessoal mais assiste e comenta é Disney, Pixar, praticamente DreamWorks e Illumination. Vamos jogar assim, que são os 4 grandes estúdios de animação. Às vezes, um ou outro sobressai mais.
mas nenhum deles está apostando em animação feita à mão, ou propriamente stop motion. A gente tem a Adman, a gente tem a Laika, que produz animação stop motion, mas não são filmes que fazem realmente sucesso. A gente vê eles nas premiações. Então, eu acho que está faltando ainda dos grandes estúdios voltarem a apostar, porque vamos pensar assim, se a Disney está fazendo séries com animação que remetem à animação tradicional, como Enrolados e DuckTales, que parecem que foram sucessos, já que as séries tiveram mais de uma temporada, vamos dizer assim, foram bens. Isso prova que o público também vai consumir esse tipo de animação. Por que será que nos cinemas eles estão investindo somente no computador? Porque fica parecendo tudo muito igual, né? Vocês devem ter assistido recentemente o trailer de Encanto. Todos os personagens já se parecem com personagens que a gente já viu na Disney. Eu lembro que no lançamento de Raya, quando começou a sair os primeiros trailers, todo mundo começou a comparar a Sisu com a Elsa, a Raya com outro personagem. As princesas do Frozen lembram muito a Rapunzel. Todo mundo tem o rosto muito parecido, coisa que a gente não tinha quando o pessoal da Disney. Muita gente até comenta de tipo... Eu quero deixar o Pedro responder essa, já jogando uma pergunta para ele. Isso não seria aquela questão do papel, embora o papel ainda seja usado no desenvolvimento, né, das histórias, enfim, do roteiro, né? Será que a facilidade do computador, que agora faz com que você crie aqueles modelinhos, né, que cria a sobrancelha, o nariz, a boca e tal, não está prejudicando justamente isso nessas animações? A gente vai começar a achar que um é igual ao outro? Isso não só no 3D, mas na computação gráfica no geral. Se você vê as animações 2D que são feitas em forma vetorial, o exemplo muito famoso da galera adulta é o Rick and Morty. Você já tem o boneco pronto. É uma coisa muito técnica para eu ficar explicando aqui, mas aquele bonequinho você desenha uma vez ele em cada ângulo e você vai brincando como se ele literalmente fosse um boneco em stop motion, só que digital. E você vai animando ele. Então isso padroniza muito os estilos também. E com o 3D acontece a mesma coisa. Eu amo artbook. Eu gostaria de ter uma coleção gigante. Pena que sai muito caro pra gente aqui no Brasil. Ainda mais agora com os livros de arte. Né? Exato, exato. Eu tenho poucos, assim, tenho do Miyazaki, tenho um outro. Mas a questão de... Eu adoro ver, por exemplo, os desenhos que são em 3D, o artbook disso. Como é que era o primeiro esboço do character design que fez aquilo? Quando você vê o próprio Moana ou Frozen e tal, você vê que tinha ali um traço artístico, uma coisa que quando você passa, você depende de um software, você depende de um computador, de um programa para modelar. E aí, usando esse mesmo, um ou outro, eu não domino tanto quais são os softwares que o pessoal tem usado profissionalmente, mas quando você transmite isso para uma técnica em 3D, ele acaba dependendo desse software, né? Então acaba ficando um pouco padronizado. Uma coisa que eu estava separando, eu estava revendo aqui para a gente fazer a live, alguns detalhes de personalidade no traço dos personagens que não tem muito nos desenhos em 3D. Por exemplo, uma contação da história da arte através da estética dos personagens. Muito lá atrás, Bela Adormecida, os personagens e até o cenário, eles remetiam muito aos vitrais, as ilustrações de iluminuras dos livros medievais, a tapeçaria medieval. Os personagens são todos longilíneos, eles têm esse tipo de design que refletia a época, a arte medieval. O Hércules, eles têm o traço, o desenho dele não é igual a esse da Bela Adormecida. Você remete um pouco a alguns detalhes de até arquitetura grega, os detalhes que tem nas arquiteturas, nos vasos gregos, né, aquela parte geométrica, você vê no próprio personagem. E por fim, um que eu adoro usar de exemplo é o Mulan, que o character design do Mulan, claro que sempre levando para uma coisa ocidental, mas você tem ali um traço que remete um pouco às pinturas chinesas. Principalmente, eu estava dando uma pesquisada, eu não domino tanto de Ásia em relação à história da arte, mas me parece um pouco as pinturas da dinastia Tang, que foi uma época que as pinturas já estavam super rebuscadas na China. E aquele traço, a ponta dos dedos sempre como se fosse pontilíneo mesmo, não é arredondado. Então isso quando você vê no 3D, até mesmo quando você vê no Wi-Fi Half, quando tá todo mundo em 3D, você unificou isso tudo por aquele estilo. Eu acho lindo também.
tá? Eu não vou dizer também que eu não acho, eu fico fascinado com a estética do 3D, mas eu acho que perde um pouco esse fascínio que eu tenho de você contar a história com o próprio desenho também do personagem, sabe? E não somente com o roteiro em si. Eu acho também que, ô Léo, também é um outro ponto também, que eu não sei se, eu acho que conta também, até na outra pergunta que você fez, que talvez tenha esse negócio da sensação de que, eu já vi isso, né? Que antes era só, digamos assim, antes a gente tinha o problema do mesmo tema, né? Como teve o Formiguinhas, né? E o Vida de Inseto, o Eldorado com o Nova Onda do Imperador, né? Quer dizer, era o mesmo tema e tal. E agora a gente tem com a estética, e você fala, não, eu já vi esse filme. Aliás, eu conheço gente que acontecia isso. O pessoal fala, não vou ver porque esse eu já vi. E aí a gente entra num outro problema que eu acho que está também relacionado também com essa, não sei se a gente pode chamar de saturação, né? Que eu acho que a animação, acho não, a gente pode ver isso, dá para ver isso numericamente, que a animação ela deixou de ser um evento cinematográfico como ele Também. era antigamente. Porque, Porque por ele era exemplo, um na lançamento década de de final de 90, ano. isso. Na Ele era década um de lançamento de ação de graças, né, no final. Aqui era no Natal, né, no final do ano. Sim. Aí quando chegou que os Bela e a Fera, Aladdin fizeram muito sucesso, eles puxaram o Rei Leão para o verão, para julho, né? E aí fizeram grandes lançamentos, grandes eventos. Cada uma dessas animações era sempre um grande evento, né? Acho que Pocahontas foi no Central Park, o Hércules, eu lembro que eles me levaram a parada elétrica da Disneylândia para Times Square, fizeram um desfile lá, então fizeram Mulan também foi um grande evento, Fantasia 2000 foi um grande evento também. E eu acho que a gente perdeu isso, né? Eu acho que no caso da Disney, se a gente está falando um pouco mais da Disney, Marvel e Star Wars acabaram pegando essas datas especiais que eram das animações. E se a A gente for Disney pensar bem, continua com a data do Ação de Graças. Ela continua para ela. A Pixar está agora no verão e pegando o lançamento. Esse ano, por conta da pandemia, a gente teve a mudança, né? Que Raya passou para o mês de exato, janeiro, todos foram meio que alterados. Mas a gente sempre tem essa coisa dos lançamentos da Disney chegarem na Ação de Graças, o da Pixar março e junho, julho para pegar o verão americano, e sempre aquela coisa, o maior lançamento da Pixar sempre é no meio do ano, o menos que eles não estão apostando tanto, eles jogam para março. A gente tem agora, no caso desse ano, a gente só teve um, que foi o Luca, que estava em junho, mas no ano que vem a gente tem Lightyear no meio do ano, que acredito eu, que é a grande aposta do estúdio, por ser de uma franquia grande como Toy Story, e tem o filme o Red, que vai ser o filme de março, que eu acho que é um filme que eles não vão apostar tanto assim no lançamento. Então, eu acho o seguinte, que como você acabou de falar, por exemplo, março, abril, que a Disney tem lançado filmes, nunca foi um período de lançamento de grande animação Disney. Eu acho Inclusive, eu acho que eles começaram a usar a partir do momento que a Bela e a Fera pegou a data de março e foi um enorme sucesso. Exato, e de lá pra cá eles estavam apostando em filmes então, mas que não geralmente são tão grandes, mas que também eles querem apostar um pouco. Então, essa data ela era usada pelos estúdios concorrentes. Ela falou assim, não quero enfrentar a Disney diretamente. Eles lançavam abril, lançavam março, lançava final de julho, ou lançava em lançou agosto. muito filme em março, né? Lançava em março. Aí o que a Disney ela começou a ocupar esse espaço. Primeiro com os live action, e agora ela está começando a colocar as animações de novo. Então, o que eu vejo, tirando, lógico, a Ação de Graças, que continua sendo ali um ponto da Pixar especialmente, as animações acabaram ficando em segundo plano, né? Então, e isso já tem alguns anos, né? Agora, lógico que a Pixar, agora o próprio Pete Docter, ele fala, aliás, o Pete Docter para mim é o grande, se for perguntar para mim quem é a pessoa criativa na Disney hoje, que merece assim o maior respeito, a gente tem que prestar muita atenção, é o Pete Docter, porque ele é além do talento dele como diretor, ele é um cara que ele estuda a Disney, né? Então ele é um cara que ele lê tudo. Ele é praticamente um acadêmico. Inclusive dizem que até que ele estava escrevendo um livro, né? Ele foi no arquivo do Michael Berrier, ele queria ir atrás das entrevistas com os diretores dos anos 40, 50 e 60 da Disney para saber como eles pensavam na época. E o cara tinha essas entrevistas, ele queria ver.
Tem até aquela piadinha, né, do Floyd Norman, né, o animador, ele fez, né, que da época que o Michael Eisner, que era o ex-presidente da Disney, ele ficou bravo porque a Pixar era uma empresa externa, né, ainda. Ele queria saber por que a Pixar fazia tanto sucesso, né? Aí ele ia lá escondido onde estava o Steve Jobs e o Lester, eles estavam lendo Illusion of Life, né? Todos aqueles livros da Disney, né, antigos, de como fazer animação. Pegando da fonte, né? Pegando da fonte. Então, mas o Pete Docter, para mim, é o melhor ali. A Jennifer Lee, que comanda a Disney, eu acho que ela tá meio perdida ainda ali. Eu acho que ela não tá ainda... Você acha, vai? Então, eu acho que ela foi pega numa situação ali cujo contexto foi complicado, porque ela foi escalada por conta do Lester, que teve que sair, pela razão que ele saiu, aí escalaram uma mulher ali, foi por causa disso, a verdade foi essa. Com certeza. E, só que ela ainda não, digamos assim, ela não era ainda pessoa executiva, ela está aprendendo na prática essa parte aí. Como o Pete Docter também está, mas digamos que ele tem um lastro. Apagar o fogo, né? Só que o Doctor, ele tem um lastro maior. Então, assim, nas entrevistas dele, ele fala assim, a gente sabe que as animações que estão sendo lançadas agora, elas são arriscadas, elas não são tão boas. Por isso que ele fala, a Pixar hoje, ela vai lançar vários filmes originais, mas ele fala, nós sabemos que a gente vai ter que investir um pouco agora em continuações, em franquias, né? Isso então, antes da pandemia, né? Imagina agora. Antes. Isso foi antes. Com a pandemia, a gente sabe que os estúdios não vão poder ficar se arriscando como estavam se arriscando antes. Todo mundo perdeu dinheiro, ninguém tá com grana sobrando para falar, vou fazer um filme aqui, se der dinheiro deu, se não der, não deu. Exato. É uma coisa que eu brinco muito. Eu acho que daqui a 2 anos, a gente vai escutar o Frozen 3, a gente vai escutar um live action do Frozen, a gente vai escutar Moana 2. A gente sabe que... E a Pixar vai começar a pegar filmes... Eu não sei se eles vão pegar, por exemplo, filmes que ainda não tiveram sequências, por exemplo, um Ratatouille, um Vida de Insetos, um Up, ou se eles vão mexer no que já tá mais fácil, tipo, vamos fazer um Carros 4 e jogar aí, vamos fazer mais um Toy Story, que vamos dizer assim, é o pisar certo. Você sabe que às vezes o Carros não vai agradar a crítica, mas vai vender brinquedo, vai fazer o pessoal ir nos cinemas, você vai conquistar uma nova geração de fãs. Exato. Não, e fora o seguinte, a Disney, a Pixar nem tanto, porque eu acho que Soul foi um filme muito bom, Luca também, a gente está vendo que teve uma reação muito boa, mas no caso da Disney, a Disney ela está fazendo filmes muito ousados, eu acho que agora embora... Você diz ousados no roteiro. Porque, por exemplo, então, a Fala e o Paulo estão comentando aqui que eles acham que a Pixar está usando mais na técnica e de criar personagens, você pode pegar e ver. Os personagens de Souls são bem diferentes dos personagens do Red ou do Luca, que são diferentes do personagem do Monstros, que são diferentes. A Disney já não, ela tá usando o mesmo perfil de personagens. Por isso que todos se parecem muito. E a Pixar já não. Mas eu digo assim, ousadia no sentido assim, esses filmes eles são diferentes dos filmes que a Disney lançou uns anos atrás. Você pega a Raya, você não tem outro filme da Disney para comparar nos últimos anos, assim. Com muito esforço... Atlantis e Planeta do Tesouro. Então, isso que eu ia falar. Com muito esforço, você vai lembrar do Atlantis. Aí você vai pegar esse Encanto que vai lançar agora, você também não tem muita comparação com um filme recente. Então, nesse aspecto, quando as pessoas veem eu tenho percebido isso, eu vejo principalmente pelo Twitter, assim, eu quero ver o que as pessoas estão falando dos filmes. É diferente, por exemplo, do Soul e do Luca, que há uma empatia muito rápido. Quando você vê, por mais diferença que tenha, quando a Disney tenta essa diferença, há um estranhamento maior. Então, mesmo quando a gente só vê o teaser, mesmo quando vê só o trailer e tal, né? Então, eu acho que nesse ponto a Disney está arriscando mais. E como eu falei, até acho que o Pedro, não sei se eu comentei lá, que eu falo que quando a Disney esconde muito material de divulgação, é porque ela mesma, a própria empresa, ela tem dúvidas, né? Quando eu falei assim, Raya está demorando muito para eles soltarem as informações. Então, quando demora, é porque assim, não é que o filme propriamente é ruim. Ele pode ser bom. Como foi, por exemplo, a Nova Onda do Imperador. Eles esconderam e o filme era bom. Mas, por exemplo, Raya, esconderam e não foi aquilo.
Se a o gente que se parar pra ver, esperava, né? a gente teve o trailer e o cartaz de Encanto sendo divulgado esse mês, e no mesmo mês a gente teve o do Red, que é um lançamento de março do ano que vem. Exato, Então você vê exato. que a gente tem, eu sou péssimo em exatas, mas quase um ano pro lançamento de Red, um pouco menos, nós já estamos em julho, mas para Raya a gente não tem nem 5 meses pro lançamento em novembro. Então você nota que eles estão querendo gerar um hype muito maior para animação nova da Pixar do que para animação nova da Disney. E mesmo, vamos dizer assim, eles têm o que chamar a atenção. Tem a música do Lin-Manuel Miranda, que é o nome agora do momento. O cara tá fazendo filme pra caramba. Chato. Eu também acho um pouco. Eu não sou muito fã dele. Mas... Não que ele não faça Vocês coisas acham boas. Eu pensei que vocês amassem, eu tô aqui, vou Não. ficar quieto, porque eu acho esse cara um porre. Não, ele faz coisas olha boas, só. mas eu acho que ele é sobrevalorizado. Ele tem coisas ali que ele faz que... Eu acho sabe que ele não aquela... chegou Faz lá aí o ainda. que você faz, ele faz no automático, é a coisa dele ali, faz. Eu acho ele... Vamos Pra falar, mim, Léo. Não vou ele falar ainda que não vai... chegou. Vou ser Eu acho que ele cancelado tá aqui daqui a caminhando pra pouco. fazer chegar. E a galera já tá considerando que ele chegou lá. Pra mim, não. Pra mim, ele ainda tá subindo as escadas. Eu acho que ele Não, tem gente que acha que ele é o Alan Menken. Não, Alan aí também é demais, né? Olha, Tem gente já aqui brigando com a gente. Mas eu queria saber de vocês, voltando agora um pouco para falar sobre isso, vocês acham que foi o Shrek que meio que deu a pasada final na animação tradicional? Foi a enxurrada de animação 3D que chegou nos anos 2000? Porque depois do sucesso de Shrek, eu acredito que com o sucesso do Toy Story 1, Vida de Insetos, mas o Shrek foi o boom da animação tradicional. A gente teve nos anos 2000 uma enxurrada de filme genérico. Era o filme da Tartaruguinha, o filme do Leãozinho, o filme de não sei o que. E tudo 3D. E tudo tava dando dinheiro. Até filmes que se a gente nem lembrar mais. Não vou lembrar agora citar, mas a DreamWorks tem vários filmes genéricos que não são de uma Você qualidade lembra de tão Lucas boa. lá do Formigueiro também? Ninguém lembra mais desse filme. Lucas, Nossa, do Formigueiro. Não, a gente teve aquele Animais Unidos Jamais Serão Vencidos, O Mistério da Gigi, que aí você pega a animação da Rússia. Tinha o Valiant próprio também, né? Aqueles terceirizados da Disney. Mosconautas, que foi 3D. A gente teve um monte de filmes sendo lançado. A própria história do Frozen foi lançado uma versão russa, se eu não me engano, 2 ou 3 anos antes do Frozen estourar, que era a Rainha da Neve, que já tem acho que 3 ou 4 filmes da franquia, porque tá indo, acho que deve estar pagando os boletos da galera. Eles não, vão fazer mais um, fazer mais um. E vocês acham que o que foi que deu a paz? Por que pararam de fazer animação tradicional? Você acha que foi Shrek? Foi essa enxurrada de animação genérica? O que vocês acham? Eu acho que o Shrek, ele meio que ditou qual era a linguagem daquele período. É uma linguagem de vamos quebrar a Disney, entre aspas. Eles começaram... Eles são o anti-Disney. O Shrek é o anti-Disney. Então, vamos fazer um filme, né? 3D. Porque o segundo, ele Sim. tenta copiar a Disney. Mas na questão de pegar as princesas e reinventar elas. E a partir daí, ele meio que criou uma formulinha que eu vejo que já tô cansado também, que todo filme meio que tem que ser o piadinha, tem que fazer o adulto gargalhar. Então, para pegar aqueles 4 núcleos, né, de público, né, tem que pegar adultos, crianças, não sei o que lá, eu acho um pouco cansativo. Eu acho que ele fez bem ali, mercadologicamente. Eu acho o Shrek um pouco superestimado, mas ele foi um divisor de águas. Mas a questão, eu acho que uma teoria minha, que eu acredito que existe uma hierarquia hoje em dia. A hierarquia meio que live action é mais levado a sério, e aí depois vem o 3D, e o 2D ficou ou como uma coisa nostálgica, ou uma coisa para TV. Ou experimental. Os japoneses vão fazer, sabe? Inclusive o próprio Estúdio Ghibli já vai fazer aí uma versão, um longa em 3D, que eu achei particularmente muito feio. Então eu acho que existe esse problema da coisa hierárquica, até porque a técnica em 3D a gente não deveria usar, mas o pessoal usa muito o termo, é mais cinematográfico. É mais fácil você simular um movimento de câmera em 3D do que em 2D. É dificílimo você fazer um 360 desenhando quadro a quadro do personagem de um cenário. E fica muito mais caro, né, com isso. Lógico. Entanto que, se não me engano, um dos primeiros a usar esse híbrido de 3D foi o Bela e a Fera, naquele baile, que o cenário está girando. Então eles precisaram da computação gráfica em 3D para fazer girar sem ter que desenhar quadro a quadro uma pintura de fundo. É importante para o ouvinte que é mais leigo, os fundos dos desenhos clássicos eram literalmente pinturas. Às vezes feito à mão e depois feito no computador. Mas imagina fazer uma pintura por quadro. Isso ia dar um trabalho dos infernos. Então acho que isso também foi
puramente por facilitar, assim, o mercado. Porque senão a galera ia entregar filmes que hoje em dia, de repente, ficam prontos em 2 anos, iam ter que entregar 5 anos, sei Que lá, era mais ou sabe? menos o que Então, demorava na década de 90 para um filme ficar pronto, né? exatamente. E É, tiveram as experimentações híbridas que você pega o próprio Planeta do Tesouro, que você é um 3D. Eu acho o Bela e a Fera melhor utilizado do que o Planeta do Tesouro, que é gritante, assim. Olha o cenário 3D, olha esse meu surf em 3D, olha o braço do cara em 3D, misturado, sabe? Foi um período assim que eles estavam experimentando muito essa mescla. Então, eu acho que é puramente de tempo e logo o tempo é dinheiro, então é financeiro também. E é, essa teoria minha do hierárquico também. concordo com o Pedro. Agora sim, eu acho que existem 3 pontos de virada para a animação tradicional ter caído. 4, né? Se a gente for pensar pelo lado da própria Disney, mas eu estou falando geral. O da própria Disney que eles apostaram muito numa fórmula que cansou. Isso aí foi que coincidiu com o lançamento do Shrek, que é esse ponto de virada que o Pedro bem citou. Eu não vou repetir porque ele explicou muito bem. Eu acho que o primeiro grande ponto de virada veio antes. Veio em 1995 com a estreia do Toy Story. Por quê? Foi uma estreia muito chocante para o público. Aquilo ali foi muito diferente. Eu conto, assim, quando alguém vem me perguntar sobre Toy Story, eu não sei se vocês viram no cinema o primeiro Toy Story, né? Não. Eu vi no Toy Story. Eu não sei se isso aconteceu em todos os cinemas, porque eu assisti aqui em São Paulo, mas a Disney colocou um curta-metragem do Roger Rabbit antes do Toy Do Story. bebê, não era? Era o da Montanha-Russa. Ah, da Montanha-Russa. O do hospital foi com o Querido Encolher as Crianças, isso bem antes. É, uma Mas coisa foi assim, da verdade. Montanha-Russa antes. E o que aconteceu foi o seguinte, eu lembro que o cinema veio abaixo no curta. Quer dizer, o curta era muito bom. E é mesmo, e o curta nem era da era. O curta era de uns anos antes. A Disney escalou para colocar junto com o Toy Story. Eu lembro que as pessoas riam. Até eu falei assim, olha, o Toy Story tem que ser muito bom, porque para o curta-metragem que veio antes. E havia até uma certa tradição de ter um desenho, né, um curta-metragem da Disney antes. E as pessoas gostavam, tá? Não ligar. Esse foi um estouro. Falei, ó, bom, o filme tem que ser muito bom. Começou o Toy Story, eu lembro do cinema ficar em silêncio. Assim, nas primeiras cenas, é aquele. Eu só lembro dessa mesma sensação quando assisti anos atrás o próprio Roger Rabbit, que também é um filme espetacular do ponto de vista técnico, e A Bela e a Fera, que também foi um filme, também eu lembro que quando começa A Bela e a Fera foi um filme que também chamou muita atenção. Aquela sequência multiplano logo no começo do filme e tal. Mas Toy Story ele foi um filme muito diferente, chamou muita atenção. E ele criou um cisma, assim, se a gente pode chamar, do que seria o futuro da animação ou não. Eu acho que Toy Story é um primeiro ponto de virada. O segundo é o Shrek, que o Pedro bem explicou. Agora tem um terceiro que vocês esqueceram. Que eu acho que esse sim foi o que fez com que a animação tradicional, a animação por computador, ganhasse pontos extras, embora isso também causou uma montanha de lixo, que hoje também a gente não lembra mais. Vocês lembram o que é? Não devem lembrar. Que aconteceu lá para os anos 2000. Ainda É era uma coisa jovem. chamada Era jovem nessa época. 3D estereoscópico. Os filmes 3D, né? Que começou Sim. com Avatar, depois veio Alice, né? Que foi, acho que, o segundo filme. A E Disney os veio Nossa, é com as verdade. animações, né? as animações começaram a apostar nisso, né? Teve Chicken Little, a Disney começou, todo mundo começou a colocar. E Não, como eu o Pedro lembro falou, por da conta DreamWorks da apostando técnica de você forte na poder tecnologia. movimentar os cenários, o 3D, óbvio que ele vai ser muito mais vantajoso que a animação 2D, né? Sim. Não, eu lembro que nessa época a DreamWorks fez uma palestra para jornalistas e pessoal do mercado falando dos computadores, de como era incrível. Era muito focado para a parte de tecnologia. E eu lembro que eles mostraram na época uma cena de Monstros versus Alienígenas, que mostrava o quanto a animação 3D pulava para fora da tela, que isso era muito legal. Tanto que a gente vê, quem lembra do Monstros versus Alienígenas, a primeira cena do filme,
não serve pra nada. É um cara brincando com uma coisinha pra bola sair da tela. E eu lembro que, eu acho que foi É o 3D gratuito, né? Como chama. Não, e eu Totalmente. lembro que teve um filme recente entre aspas, né? Eu acho que foi o meu malvado favorito 2, foi algum filme da Illumination, que eles brincaram com bolinha de sabão no final, acho que os Minions estavam fazendo. A garotada saiu, tipo, em êxtase, que era nos créditos que eles estavam fazendo bolinha de sabão. E eu parei a vista e falei, mano, que ideia do caralho, que é simples e o pessoal até agora não tinha usado numa animação. Porque parecia que a bolinha tava saindo da tela e as crianças tentando pegar lá no cinema. Então eu acho que o 3D, bem lembrado, a tecnologia 3D, a Disney tentou fazer que os animados clássicos voltassem, a Bela e a Fera, o Rei Leão. Sim. Até a Pequena Sereia saiu em vídeo, Aladdin quase também foi lançado em 3D. Se eu não me engano, a Bela e a Fera, eu lembro que ficou bonita a Bela e a Fera em 3D nos cinemas. Ficou bonito, ficou bonito. Agora, o próprio Katzenberg, que era o chefão da DreamWorks, ele faz um meia-culpa ali, embora ele esteja criticando a indústria toda, porque ele falou o 3D ele foi muito mal empregado. Ele começou bem, só que depois do Avatar, depois do Alice, né, do Tim Burton, né, que estou falando da Alice do Tim Burton, a Hollywood lançou uma montanha de lixo em 3D. Não, qualquer Muita coisa coisa era que você está transformada em falando. 3D para ganhar mais dinheiro. Ou era coisa que era transformada, que eram filmes que não foram feitos por 3D e foram convertidos, ou eram filmes que foram totalmente elaborados para uma estética e por causa do 3D eles ficaram mais escuros. O Harry Potter, por exemplo, é um caso. Eu lembro que eu fui assistir o Harry Potter em 3D no cinema e não calibraram também. Tem todo um negócio de calibragem de imagem também, da luz, né? Você tinha cenas que você não enxergava nada. Eu lembro de cenas que você não conseguia ver o personagem na tela. Sim. Então, assim, isso teve um problema, né? Mas que inclusive ajudou a matar, né? Todo o potencial que se esperava do... Porque, assim, os executivos queriam o 3D para salvar os cinemas. Falaram assim, olha, a gente sabe que vai ter a tecnologia vai avançar no home entertainment, né? Na diversão da casa das pessoas, mas o 3D vai ser um diferencial do cinema. Só que, infelizmente, não deu certo como eles previram por causa de como que eles se comportaram, né? Não houve uma ordem. Muito o 3D para ganhar dinheiro. Aqui em São Paulo, por exemplo, tem gente que não gosta de ver filme em 3D. Quem usa óculos, eu acho que sofre um pouco mais. Eu não consigo. Eu uso óculos para poder ver filme, dependendo se for legendado. Eu não consigo ver filme em 3D porque me dá tontura. Durante 5 minutos de filme me dá tontura. E aí, o que acontece? Eu lembro que tinha muito filme que os caras lançavam direto em 3D e na primeira semana só tinha cópia. Primeira, segunda, terceira semana era só 3D. Porque o ingresso era mais caro. E as 3 primeiras semanas são as primeiras semanas que o pessoal tá mais animado para assistir o filme. E aí depois na quarta, quinta semana, quando já tivesse outro 3D no lugar, aí sim ele ia para a sala normal para você conseguir assistir o filme tradicional. Mas eu acho que isso foi o exagero. Porque tem filmes 3D que ficam bonitos em 3D. Eu lembro de ter visto o Expresso Polar. O Expresso Polar é lindo em 3D. Sim, Só você gosta desse filme, Léo. Eu sou a única pessoa que gosta desse filme, gente. Desculpa. Só você gosta desse filme. Esse filme eu confesso, assim, eu até gostei a primeira vez, mas depois eu fui assistir de novo, eu achei meio creepy. Todo Natal, assim. Eu achei... Sabe assim, que você assiste e fala assim, isso é meio estranho esse filme. Eu comecei a ficar com medo do Expresso Polar, viu? Tem umas cenas ali. Eu gosto de coisas estranhas, é meio um filme de terror. Eu acho o Expresso Polar mais legal que os Fantasmas de Scrooge, que eu acho que os Fantasmas de Scrooge... Não, talvez, é. Que é outro filme creepy, né, Léo? Você também só tá citando bomba. Mas enfim. Não, mas como você falou, o pessoal depende... tá perguntando qual que é o nome do curta do Roger Rabbit, que eu vi que algumas pessoas É o Na Montanha Russa. Chama Roller Coaster Rabbit. Esses curtas da Disney ainda não colocou no Disney Plus. Tem um monte de coisa boa que podia estar no Disney Plus e a Disney não coloca, né, minha gente? Não colocou. Então, mas o 3D é aquela que eu tô falando. O filme precisa ser pensado pro 3D, né? Sim. Você imagina, por exemplo, eu não gosto dos filmes de ação, né? Que fazem, porque tudo é edição cortada, né? Você não vê a luta, né? Você só vê o flash. Imagina isso em 3D, é horrível, não tem como ficar bem. Então, mas como você falou, para voltar da animação tradicional, que a Disney relançou, e até eu vi curtas, eu lembro de alguns curtas também que a Disney converteu do 2D pro 3D estereoscópio. Mas assim, ele fica uma diferença gritante quando você vai ver da animação CGI mesmo. Porque você vê aqueles curtas antigos, né? Você vê as camadas, né? Você fica aquele 3D
parece umas janelinhas, né? Parece que são várias janelas, né? Com aquelas camadas, né? Fica muito nítido isso, né? Diferente da computação, que é uma coisa mais natural, ali, se a gente pode chamar assim. Deixa eu perguntar para vocês também. O pessoal, muita gente comentou aqui pra gente sobre o Klaus. Você que fez um grande sucesso, todo mundo comentou. É uma animação feita em computador, mas ela tenta trazer os traços do 2D. O que vocês acham? Vocês acham que o Klaus pode ter sido um pontapé inicial, não da Netflix, mas para o mercado de animação, mostrando que, pode ser que se você produzir alguma coisa, não digo para o cinema, mas para o streaming, o pessoal vai se interessar? Olha, uma coisa importante de dizer é que o Klaus, ele é todo feito em tradicional, ou seja, ele é 2D, e existe uma computação gráfica, ou uma camada de computação gráfica para simular melhor a ideia de luz e sombra, né? Para você fazer filtro, né? tridimensionalidade. Exatamente, como se fosse um filtro. Já existia de uma maneira muito mais arcaica, mas muito bem elaborada, o próprio Roger Rabbit, que eles usavam de técnicas de luz e sombra para botar o personagem em 2D interagindo com uma pessoa. No próprio Space Jam, o primeiro também. Eu achei o Klaus... Até eu tenho muitos problemas com o Klaus em relação ao terceiro ato, de roteiro, mas esteticamente eu acho ali uma revolução. E eu espero de verdade que a Netflix, ou seja, quem for, invista mais no... Eu esqueci o nome do estúdio, são as siglas do cara. Sérgio Pablos, né? Sérgio Pablos, isso. Que invista mais animações, e em longas, inclusive, porque a longa costuma ter mais grana, né, para você investir. Nessa técnica, sabe? Porque eu acho que é uma coisa que não faz o público atual olhar para que desenho velho, porque infelizmente as pessoas olham para o 2D hoje em dia como velho, uma coisa ultrapassada, muito artesanal, mas ao mesmo tempo tem a sua identidade estética, né? Então, eu espero de verdade. Eu não estou sabendo de nenhum projeto novo deles, nem nessa técnica, mas eu espero que saia do papel alguma coisa, porque tecnicamente ele foi incrível. Dos últimos anos foi o que mais me surpreendeu em relação a visual de um desenho animado. Eu acho que Klaus, dessa safra que foi pro streaming, né? Eu acho que foi o que me chamou mais atenção. Tem os Minions agora da Sony, mas eu acho um filme muito nervoso também, assim, a edição também do filme. Mas o Klaus, ele é um filme que chama muita atenção, assim, por essa questão do filtro mesmo, assim, para quem curte animação 2D antiga, eu acho que a gente olha o Klaus como se fosse uma evolução natural, né? Para assim, puxa, eu gostaria de ver mais filmes assim, né? Do que o computador puro, como a gente está vendo agora, embora os estúdios agora estejam variando muito, ou tentando variar, pelo menos. A gente viu hoje, por exemplo, a gente teve dois filmes que o pessoal, que não são só animação, mas Tom e Jerry, a gente tem os personagens com traços que lembram a animação tradicional, e temos o Looney Tunes, agora com o Space Jam 2, que também tem uma boa parte do filme onde eles aparecem com o traço tradicional nos cinemas. Eu acho que no Klaus o problema para mim foi de roteiro. Já o Tom e Jerry, o problema foi do, entre aspas, filtro que eles usaram, né? Que ficou um negócio também meio estranho. Não sei o que o povo passar pro Pedro para falar o que ele acha, mas acho que tem esse problema. Eu acho que muitas vezes os estúdios eles querem inventar moda também, né? E eu acho que muitas vezes não combina, né? Ainda mais com personagem clássico, né? Esses mais antigos, né? No próprio caso dos Looney Tunes, né, do Space Jam, que eu gosto muito no filme original, a parte de animação é muito boa, né, que embora o filme não seja, a gente lembra, tem memória afetiva com muito saudoso, mas o filme original não era tão bom, gente, vamos falar a verdade, não era bom, né? Mas a animação era boa. Tem vários... Sim. A parte da animação, ela era boa, né? Lógico que o personagem, assim, vamos constituir, né, as características do personagem, talvez eles estão mesmo como eles próprios lá no Looney Tunes Back in Action. Também é outro filme ruim, mas a animação é boa também. Mas eu acho que tem muito isso. Acho que você pega o personagem clássico, o caso do Tom e Jerry, por exemplo. Eu acho que até a ideia foi legal. Você vê o trailer, assim, eu vendo o trailer, eu falei assim, posso até ter estranhado um pouco, mas eu acho que vai ser legal, né? Mas estranha, né? A técnica ela é meio para esse tipo de personagem. Eu acho que
quando a gente fala de filtro, dessas tecnologias, eu acho que quando vai para um projeto tipo Klaus, acho que é mais palatável para a gente ver do que pegar um clássico desse, porque a gente percebe as limitações, né? Fala, Pedro. Eu acho que qualquer técnica híbrida, como eu já até falei, ela sempre é muito difícil de você misturar. Tanto animação 2D com 3D, que é uma dificuldade tremenda para eles conseguirem. Hoje em dia eles estão se ajeitando um pouco melhor. Até alguns animes, anime tipo de série mesmo, não de longa-metragem, com orçamento um pouco mais reduzido. Às vezes eles têm usado um pouco do 3D no cenário para dar aquela ideia de movimento de câmera que eu estava falando. E o híbrido live action com animação, se você quer. Eu achei até ousado, Tom e Jerry, pelo menos eles assumirem aquilo é um desenho animado. Sabe? Porque Isso quando você tenta demais. Quando você tenta demais fazer como se aquele personagem com um bisoio desse tamanho, super cartunesco, fosse real, com todas as possibilidades de sombra e luz realista, eu acho que você está tentando. Você não está assumindo que aquilo é um desenho animado interagindo com a pessoa. É como se aquele bicho existisse naquele universo. E é muito difícil da gente acreditar. Então, eu tenho uma opinião meio, sei lá, polêmica. Assim, eu tenho. E talvez nostálgica. Eu acho que funciona melhor quando se assume que aquilo ali é um desenho mesmo. E acho que funciona melhor, sabe? Eu acho que os filmes são. Eu acho que o problema desses dois filmes é o roteiro, para mim. Não sei se vocês assistiram já o Space Jam 2 também. Eu acho que é gostoso rever os personagens, e eu acho que isso atrapalha um pouco pra gente também na hora de falar, porque você sai do cinema, você pega e fala, legal ver o Tom e Jerry de novo, legal ver o Looney Tunes de novo, ganhando um certo destaque. Foi até o que eu comentei isso no episódio do Papo Animado, que a gente vai falar amanhã de Space Jam. É legal você ver que o Pernalonga tá de novo nos holofotes, mas podia ser uma história melhor, podia ser mais bem desenvolvido. Eu gostei muito do visual dos Looney Tunes nesse novo filme 2D. Quando eles se transformam em personagens 3D, eu acho que fica muito estranho, porque eles tentam ficar real e não fica tão legal. Mas o Tom e Jerry, eu sinto que eles são meio que convidados de luxo naquele filme. Eles estão lá só pra falar, gente, tá aí. Se você tira o Tom e Jerry, eles funcionam num filme lindamente. Vira uma comédia romântica bobinha. Mas sabe o que eu acho, Léo? Não sei se você concorda, vamos ver se você concorda. Eu acho que no caso dos personagens clássicos, eu acho que há uma dificuldade muito grande de você não ter uma produção regular com esses personagens. Sim. Então é difícil você pegar. As pessoas falam, mas os curtas que foram produzidos por tantos anos. Mas tinha uma equipe que ficou por muito tempo produzindo aqueles curtas. Então eles desenvolveram as características desses personagens. Para você adaptar para os dias de hoje, é muito complexo. É igual. Pega os Muppets, por exemplo, do Jim Henson. Jim Henson morreu. A Disney tem uma incrível dificuldade de fazer os Muppets hoje. Mas eu te falo, eles não o podem... novo filme, o primeiro, o Muppets do filme, ele funcionou super bem naquele ano que foi lançado com a Amy Adams, o Jason Segel. Eu acho que ele funciona bem, ele se zoa. O segundo filme, eu acho que a Disney não apostou nele. Eu acho ele divertido, ele é inferior ao primeiro, mas eu não acho ele ruim. Eu acho ele uma produção ok. Mas aí o que acontece? Acontece o seguinte, provavelmente o primeiro estava fora do radar de quem estava mexendo ali. Aí o segundo falou, opa, o primeiro rendeu, então o segundo eu vou me meter. E o que acontece? Ficam aquelas coisas infantiloides. O Muppets não é infantiloide. Eu não sei se vocês assistiram essa nova série. Você tem que olhar o que está lá antigo, ele é adulto, ele tem piadas adultas ali, você não pode infantilizar. Então, inclusive há muitos anos atrás, lá nos velhos tempos do Animagic, muitos anos, eu lembro que tinha um projeto da Disney, não lembro se era para ser o filme número 50, que agora vai ser o Encanto, né? Que era para fazer uma animação do Mickey, não sei se você lembra desse projeto. Sim. Que era um projeto que ia ter vários personagens clássicos. Eu acho que a Disney não encara justamente por esse medo do que a Warner enfrenta com o Looney Tunes. Assim, como que a gente vai mexer com esses personagens sem descaracterizar, sem fazer com que eles fiquem estranhos? É uma coisa muito complicada. Mas o Mickey em 3D não ficou tão estranho. Se você parar pra... Óbvio, teve uma evolução. Mas se você lembrar daquele especial de Natal que eles lançaram lá, o Aconteceu de Novo no Natal do Mickey, que foi a primeira vez que a gente viu os personagens do Mickey e seus amigos em 3D, eles causam a estranheza, porque a gente já está tão acostumado a ver o Mickey em 2D, mas eu acho que fluiu bem para a passagem. A casa do Mickey, eu pelo menos não gosto tanto do visual, mas eu já estou acostumado e para mim não me incomoda tanto, por exemplo,
quanto esse Mickey novo que a gente vê nesses curtas novos que o Disney Ah, o Plus estão Mickey lançando. zoado lá. Que ele fica com o rosto Nossa, gente, totalmente de meme, que eu acho horroroso aquilo. olha, eu tive a oportunidade de ver um americano assistir o desenho e falar assim que o Pateta parecia um homeless, né? Parecia um sem-teto. Era o Pateta craqueiro. É uma coisa horrível, Ó, gente. mas ele remete um pouco ao primeiro episódio que o Pateta aparece, lá quando tinha até outro nome, Eu né? gosto do traço. Que ele era meio velhaco, esquisito, né? Desses desenhos. Não, mas aí que O está. problema Mas é aí quando o personagem quer mudar a expressão que ele vira uma rosto de meme. Então, mas eu vou pegar esse gancho que o Pedro acabou dando, que é muito bom. O que é legal do Mickey novo, eu não gosto esteticamente dele, eu acho muito estranho, eu acho zoado o filme. Mas ele tem uma certa graça, porque ele está brincando com a origem dos personagens. Ele está pegando ali. Lógico que ele não pode ser igual, porque não dá, você não tem como copiar aqueles primeiros desenhos, né? Inclusive até na duração, isso inclusive tem até estudos na Disney, que eles veem que eles não exibem mais aqueles curtas-metragens de 7 minutos, porque cansa aqueles curtas. Tanto é que tem até uma experiência que o Bob Iger conta no livro dele, acho que foi numa entrevista, que ele fez uma experiência, ele pegou 10 curtas do Mickey e colocou numa sala para as pessoas assistirem. No terceiro curta as pessoas estavam cochilando. Aí eles pegaram esses 10 Mas curtas depende do antigos. curta, né, gente? Tem os curtas que Não, são variado. mais... Eles pegaram variado, do Mickey, do Pato Donald e tal. Aí ele pegou e pediu para editar esses curtas. Falou assim, olha, em vez de 7, faça com que esse curta tenha de 3 a 4. E foi daí isso em DVD, que veio a ideia desses novos, serem curtinhos. Daqui a pouco vai ser editado pro TikTok, vai durar só 15 segundos cada episódio, né? Tá cada vez mais. É fogo. Eu não acho essa fórmula perfeita, mas eu acho que foi daí que veio a ideia da formatação dessa nova série do Mickey novo, mas que realmente ela tem um quê lá de origem lá dos anos 20, lá dos anos 30, lá dos primeiros curtas, né? Embora seja totalmente estranho, né? E eles chegaram a lançar isso nos anos 2000, no começo de 2010, acho que um pouco até antes. Eles lançaram aqueles DVDs que tinha o curto original e o curto a versão não sei o que era a versão Risos, alguma coisa assim, que era os DVDs do Fábricas de Risos do Mickey, do Donald, que tinha essa versão mais popzinha. Alguns até tinham uma música do Fred Mercury, eu lembro que eles colocavam umas musiquinhas pop pra ver se o curta pegava esse público mais jovem. Não sei se você aliás, esse eu não lembro, mas não sei se você lembra, a gente está falando de personagens clássicos em animação tradicional. Tinha a série House of Mouse, né? Que sim, muita gente lembra. queria muito. Mas tinha uma outra que ainda nada. Mas tem uma outra que hoje é menos lembrada, que é aquele o Camundongo, né? O Camundongo, que aqui no Brasil. Que era o Mickey Mouse Works, né? O Mickey Mouse Works, ele foi uma ideia que o Roy Disney sobrinho, né? fez um lobby ali dentro interno, porque a ideia do Mickey Mouse Works, que é esse Camundongo, era refazer, ou melhor, fazer novos curtas inspirados nos clássicos do Mickey, do Pato Donald e da Silly Symphonies. Por isso que tem até uns episódios musicais, né? Tem um do Mickey com a Minnie de João e Maria, tem um do Pateta, que acho que, se eu não me engano, tem naquele especial dos vilões da Disney, um ou dois desses curtas. Eles encaixaram. Eu acho que são esses que saíram em vinil, não são? Que saiu uma versão em vinil, contação de história? Não, se não me engano, são esses. Eu acho que é mais recente. Esse acho que é mais recente. Esse foi na época do Cruz, foi no final foi 2004. 2006. É mais pra final. Ah, tá, não, tô confundindo. Tem razão. Mas o problema do Mickey Mouse Works... sim. Mas o Mouse Works acho que é de 99, né? E chegou aqui acho que em 2002, eu acho. Mas o problema do Mickey Mouse Works é que faltou grana, né? Eles não investiram na mesma qualidade dos curtas originais, né? Então ficaram ideias legais, mas a execução ficou abaixo, né? Eu até prefiro muitos episódios desse Mouse Works do que do House of Mouse, né? Mas isso é só para mostrar como os estúdios fazem essas tentativas aí de
de reviver os personagens clássicos. Né? É uma Recentemente, dificuldade. a Disney começou a ter essa coisa de trazer de volta os personagens clássicos. A gente teve o DuckTales, a gente teve o Muppets Baby, que eles trouxeram de volta pro Disney Junior. Se eu não me engano, Genial, a série é, original, Muppet Babies, é genial. é uma série que Mas a acho que nova é em nunca vai ver. 3D, né? Não, Tem uma versão nova em 3D, o né? Muppets virou em Eu não 3D. assisti ainda, mas assim, esteticamente não tá nem tão esquisito, mas eu ouso dizer que aconteceu isso que o Selby tava falando, assim, o Muppet Babies, que era para público mais infantil, ainda assim tinha um deboche que pegava também quem era um pouquinho mais velho, Não, sabe? o humorzinho ácido dos Muppets, né? Que eles têm. Então, aliás, pouco não, tinha muito deboche, né? Porque eu conheço muito adulto que assistia na época. Não, vocês chegaram a ver a nova série do Muppets que tem no Disney Plus, o Muppets Now? Eu acho que ele pega Ainda não. porque ele tenta transformar o Muppets em influenciador digital. São quadros, sketches de YouTube, que pra mim não funcionaram. Eu assisti ela inteira, porque eu falei, vamos ver se presta, porque eu gosto dos Muppets. Nenhum episódio, tipo, acho que eu ri uma vez nos 5 ou 6 episódios que Ó, tem. se você riu uma vez, tá no lucro, então. Porque Não, eu nunca ri nas coisas novas. Já foi um avanço. Pra gente terminar, eu quero fazer uma última pergunta pra vocês. O Sérgio estava comentando que a Disney tinha planos de trazer o Mickey de volta para essa animação número 50. Daqui a 2 anos, em 2023, a Walt Disney Animation completa 100 anos. E a gente ainda não sabe. A gente sabe que ano que vem tem Encanto. E o filme número 51 até agora ninguém divulgou. Vocês acham que, Ninguém não sabe. digo pra esse, mas digo pra que menos de 10 anos a gente vai ter uma animação tradicional feita pela Disney de novo? O que vocês acham? É o que eu acho ou o que eu torço? Os dois. Porque, os dois. olha, eu acho que para cinema, animation mesmo, o estúdio Disney Animation, eu acho bem complicado de fazer isso. Seria uma aposta muito grande, a não ser que fosse algum compilado, eu não sei, tipo Fantasia 2000, que eles fazem compilado de curtas-metragens, que aí tinha muita técnica aí. Inclusive o próprio Fantasia 2000 foi um dos primeiros a ter um curta-metragem de cinema em 3D, com personagens em 3D, não só os cenários, né? Então, eu acho que se for dessa maneira, talvez até trazer um dos personagens como Fantasia fez, trazer Mickey, trazer Donald, mas assim, o longa-metragem todo em 2D, vamos torcer para o mercado da nostalgia ser pesado a esse ponto, porque é o que pega, né? Mas assim, eu não tenho muita esperança não. Eu só tenho esperança, na verdade, é que a Pixar tá se reinventando no traço, tá trazendo um pouco do estilo mais cartunesco, entre aspas, do Cal Arts pro 3D. Cal Arts é o estilo, hoje em dia, que é muito do Cartoon Network. Sim. E tal, tá trazendo pra Pixar. O Luca e o Red, ele tem muito traço que lembra os personagens do cartoon dos anos 2000, vamos dizer assim. Pois é, então eu fico um pouco na esperança do Disney Animation também sair um pouco desse traço princesa, entre aspas, né? Vamos ver se eles conseguem usar um pouquinho, pelo menos na estética. Vamos ver, mas não sei se vai pro 2D, não. Já pensou a Pixar fazendo uma animação tradicional? Anos atrás tinha essa história, né? Mas é difícil por causa da estrutura do estúdio, né? Eles são, acho que todos os especialistas ali, eles são especializados muito no 3D, né? É. Eles teriam que fazer alguma parceria, chamar novos profissionais, então tem isso também. Falavam muito disso, mas por conta da estrutura, a Pixar não faria. Aliás, só para complementar uma coisa que o Pedro lembrou bem, né? O Fantasia 2000 ele poderia ter sido tão assim impactante quanto Toy Story, né? Porque os segmentos de computação já estavam prontos ali em meados dos anos 90, né? O segmento das baleias eu acho que é de 95 e eu acho que o do Soldadinho de Chumbo veio um pouquinho depois. Ou seja, porque a primeira ideia era lançar em 96. Errada, né? A primeira ideia era lançar esse Fantasia em 96 e já teria o segmento por computador nessa época. Então seria e só um parênteses dentro do parênteses, mas são animações, esse Pinheiros em Roma, que é o da baleia, e o Soldadinho acho que é de Chumbo. Concerto de Piano, é Soldadinho de Chumbo. Eu acho eles menos datados do que o Toy Story, por exemplo. Né? Talvez porque tem um toque tradicional neles, né? Exato. Os olhos da baleia é animação tradicional.
E no Exato. Soldadinho de Chumbo, os cenários são pintados. Então, teve uma jogada aí também que eu acho que faz com que eles tenham envelhecido melhor que o Toy Story. Exatamente. Agora, Perguntaram isso sobre também aqui o... pra gente, se a gente Oi? acha que as animações 3D estão envelhecendo mal e as 2D não. Eu concordo, eu acho que, por exemplo, um Branca de Neve, você consegue assistir normal e comparar com a Princesa e o Sapo. Tá tudo bem os dois. Mas não Sim. digo, eu não digo da Disney, mas se você pegar um primeiro da Disney, o próprio do Mickey em 3D, lá o de Natal, ou Galinha Chicken Little, ou Família do Futuro, e comparar com as animações de agora, ou pior, pegar estúdios Rainha da Neve, da Estúdio Russo, você não consegue mais ver essas animações hoje em dia, você já vê quanto ela... O próprio Shrek, eu acho que o primeiro não envelheceu, ele envelheceu bem mal, o primeiro filme. Se você comparar Então, com, por exemplo, o eu terceiro e vou, o quarto filme. eu vou tentar responder rápido essas perguntas. A primeira que você falou é sobre 2023. Isso. Eu acho que não vai vir animação tradicional. Se vier alguma coisa, talvez venha algo com estilo diferente. Talvez um filme híbrido, talvez alguma coisa por aí. Não acredito que seja animação tradicional. Agora, sobre o envelhecimento, justamente porque é uma tecnologia que estava começando, né, as coisas eram mais precárias mesmo no início. É a mesma coisa se a gente for analisar filme com efeitos de computação. Você vai lá pro Tron, vai lá pegar aqueles filmes antigos lá dos anos 80 e tal. Eles são estranhos, né? Tron menos, talvez até por conta de toda a estética do filme. Mas tem outros que você olha, bate o olho e estranha, enquanto você vai pegar filmes da mesma época que usam efeitos práticos, que continuam bem, eles Sim, envelheceram bem esses filmes, então tem essa variância. E no caso da animação Disney, ela era uma animação muito sofisticada, já desde o início, porque Branca de Neve ela já vinha de um desenvolvimento de desenvolvimento técnico e artístico muito forte dos anos 30. É bem lembrar que os estúdios de animação naquele período, eles se beneficiaram muito da crise de 1929, né? Então muitos artistas, né, artistas plásticos, muitos imigrantes europeus não tinham emprego, eles foram trabalhar nos estúdios, né? Então foi isso que ajudou muito a desenvolver a arte da animação, assim, plasticamente, né? O que a gente vê. Então quando chegou Branca de Neve, já não é qualquer coisa, né? Branca de Neve é um filme muito bonito, até hoje sim. você assiste Branca de Neve, é muito bonito. O que datou um pouco nesses filmes mais antigos é o ritmo. Então muitas vezes parecem mais lentos do que os filmes, sei lá, da década de 60 para cá, e tem um ritmo mais rápido. E hoje então nem se fala. Mas se você pega uma Bela Adormecida e assiste num Blu-ray aí, num alta definição, Ai, é um filme maravilhoso. espetacular. Ele encanta, ele impacta tanto quanto um filme de animação computador atual, né? Então eu acho que nesse ponto as animações por computador da década de 90, ali comecinho de 2000, elas sofreram por causa disso, justamente pelos primeiros anos, né? Eu acho até incrível que eles ainda não tenham investido, sei lá, num filtro, né? A gente está falando muito de filtro, talvez uma tecnologia aí para dar um upgrade, né, nesses primeiros aí para a gente olhar, porque você pega realmente o primeiro Toy Story e compara, sei lá, com o 3, ou mesmo o 2 mesmo, né, que é de alguns anos Já deu um depois, salto Já enorme. avançou muito. ele é um salto muito grande, né? Não, E o a gente Shrek vê o também. salto pelo Andy. O Andy do primeiro filme é É, horroroso. No quarto filme nossa, ele é um fez horror, né? uma coisa facial lá. É. Ele fez uma. Não, o Shrek já era feio naquela época. A gente elogia, né? Fala que ele é meio contra, né, contracultural ali da Disney mesmo, tal. Ele era feio mesmo o filme ali, o design mesmo por conta da limitação da tecnologia, né? Mas você vê que o próprio Shrek nas continuações ele vai avançando, né? Tem melhorias, né? Mas Sim, acho que talvez falte um filtro aí para dar uma melhorada nesses primeiros aí, o que os da animação tradicional não precisam, né? E sim. nem os filmes híbridos lá, que para mim os japoneses são muito bons nessa coisa de produção híbrida, né? Eles conseguem fazer de uma forma, isso há muito tempo, né? De uma forma muito mais natural do que exemplos aí que o próprio Pedro falou, do Planeta do Tesouro, que você nota muito, muito fácil, né? Esse tipo de truque, né? Os japoneses eles são bem mais discretos, né? Eles são muito bons nisso.
Selby, deixa eu fazer uma pergunta. Que aconteceu com os animadores tradicionais clássicos que trabalharam na Disney na década de 90? Os que você sabe, por exemplo, Andreas Deja. A gente sabe que, por exemplo, Don Bluth está fazendo filme para Netflix. Teve o Glen Keane, que foi fazer a animação do Caminho para a Lua para Netflix. Então, a maioria desses animadores, tem alguns que a gente vê que está na Disney. Eu estava assistindo lá o documentário do Frozen. O animador que fez, acho que ele fez o Gênio, que ele veio para animar o o Eric aqui no Brasil. Goldberg. Ele ainda tá na Disney fazendo algumas coisas, ele tá naquele Um Dia na Disney. Então é legal você ver que alguns ainda estão lá, mas o que aconteceu com a grande maioria desses animadores que fizeram sucesso na Disney na década de 90 e que hoje provavelmente não estão trabalhando com animação 3D nos computadores? Bom, você citou o Eric Goldberg, tem mais alguns, talvez um dos principais aí dessa geração, Mark Hahn, né, que fez as princesas lá nos anos 90, ele continua praticamente ele faz toda a parte de desenvolvimento inicial dos personagens, tem que fazer os movimentos, ele anima na mão aquilo lá, né? Sim. Mas ele tá lá, eu não sei se o Randy Haycock ainda tá lá, tinha alguns poucos, mas o que aconteceu foi que muitos desses animadores ali no segunda metade da década de 90, eles se tornaram muito caros para a Disney, né? Porque eles ficaram bem naquela guerra, naquela fogo cruzado entre os estúdios, que começaram a convidar os animadores para trocar de casa ali, com salários muito altos, assim, salários, alguns até chegando ali a 7 dígitos, né? Salários bem altos, né? E, inclusive, o próprio Planeta do Tesouro que a gente citou, ele só foi criado por conta dessas negociações, porque o Katzenberg queria levá-los, o John Musker, né, o Ron Clements, os dois diretores, e a Disney fez uma promessa, falou, não, fiquem aqui que a gente vai deixar vocês fazerem o Planeta do Tesouro, que é o filme que vocês querem fazer. Né? Então teve muito disso. Né? Então esses animadores eles se tornaram muito caros, só que aí veio essa onda da animação por computador, eles eram os craques na animação a lápis, né, à mão. O que a Disney fez foi treiná-los, houve um programa de treinamento desses animadores. O que aconteceu foram que alguns se deram muito bem, foi o caso, por exemplo, do Mark Hahn e alguns outros aí, eu não sei se o Goldberg também fez esse curso. Outros fizeram e não se adaptaram. Foi o caso do John Pomeroy. John Pomeroy, que supervisionou o John Smith, trabalhou também com o Don Bluth. Ele fez o curso e não gostou, resolveu sair. E aí o que acontece? Eu acho que também os projetos para esses animadores, justamente por conta dessas limitações técnicas, elas passaram a não interessar tanto, né? Então, eles foram saindo, foram sendo contratados para trabalhar em projetos onde eles podiam usar mais a técnica deles, né, para esses projetos, às vezes por um bom salário. Uhum. Muitos começaram a trabalhar de forma terceirizada, independente. Por exemplo, a gente citou a bela animação aí do Mary Poppins, ou do retorno, né, da Mary Poppins, é do estúdio do Ken Duncan, né? Ken Duncan, que foi um grande animador, supervisor aí da Jane, da Megara, ele fez várias personagens femininas na Disney. Ele tem um estúdio muito bom, ele faz animações para vários filmes, né? E o próprio Glen Keane e o Andreas Deja, eles estão meio independentes, né? O Glen Keane fez o Over the Moon, mas eles estão espalhados por aí. Tem gente que está trabalhando nos Simpsons, tem gente trabalhando em outras séries de televisão por aí. Eles estão espalhados. Alguns se aposentaram, né? Porque a idade chega para todo mundo, eles querem descansar também. O Don Bluth tá bem velhinho já, né? Mas ele é um cara super. Então, mas o Don mas Bluth, ele é super nostálgico com o 2D, não? Ele tem a escola dele, tem uma. Eu acho que a Netflix estava desenvolvendo um projeto 2D com ele, não é? Eu li alguma coisa sobre isso. Tinha um projeto com ele. Eu não sei se ele ia animar. Parece que era um projeto que ele ia meio que fazer produção executiva. Ele ia ser uma espécie de supervisor. O que eu acho bom, porque eu não gosto muito do Don Bluth diretor. Eu acho que ele, até como uma parte técnica mesmo, assim, eu acho que ele é muito bom nisso. Ele dá muito boas ideias. Mas o Don Bluth mesmo, ele não é da mesma geração desses que a gente está falando. O Don Bluth, ele é de uma geração... Ele é conhecido como geração perdida, porque ele não é nem dessa geração Cal Arts, que é essa geração mais nova,
e ele também não é da geração dos Nine Old Men. Ele é uma geração intermediária, A né? do meio, E que não pouca pegou gente nada. conhece, é do meio, né? É. Mas é isso. Amigos, Pedro, quer falar mais alguma coisa? Acrescentar alguma coisa? Não, acho que tô satisfeito. A gente falou muita Qual coisa, dá que é, vontade de ficar qual que aqui é a mais nossa 5 horas, animação mas 2D favorita aí da... Boa. Da Disney? Eu vou falar a minha, que eu talvez, isso é A uma minha é a pergunta até mais óbvia. Todo complicada. mundo sabe qual é a minha favorita, então não tem muita surpresa. Acho que a Assim, de vocês eu, me eu, gera go- curiosidade. eu vou falar assim, eu gosto, assim, dependendo do dia que me pergunta, talvez eu fale um. Mas eu eu também. gosto de falar o Corcunda de Notre Dame, porque talvez seja a animação que por mais tempo eu disse que era melhor, que eu considerava melhor. Então eu vou citar o Corcunda de Notre Dame. E você, Pedro? Cara, sempre que me perguntam isso, eu fico assim. Tem a animação da minha primeira infância, que é Pinóquio, que é quando eu era piquititinho e que me deu vários traumas. Ah, eu ia perguntar se Mas eu conheço várias pessoas que fiquei. têm trauma do Pinóquio. Eu tenho uma fobia de baleia que você não tem ideia. Mas assim, o Pinóquio eu admiro muito, mas não é um favoritão. Da minha pré-adolescência, início de criança, né, ainda, mas não tão piquititinho, eu amei durante muitos anos o Aladdin. Talvez por conta muito do gênio e do humor da coisa. E talvez por eu ter sangue árabe também. Mas, assim, por muitos anos o Rei Leão ficou muito marcado pra mim, por conta, quando eu descobri, depois de mais velho, tinha Shakespeare ali, eu fiquei assim, caraca, bum, explodiu minha mente. Então, mas eu preciso revisitar o Corcunda, porque eu gosto muito de rever. Então, eu acabei de ouvir o Agora que programa você que vocês lembrou, o Rei gravaram. Leão, Eu ia puxar um gancho, eu ia falar, escuta o podcast que o Alan já postou aqui Eu embaixo. acabei de ouvir. E tá bem o Rei legal Leão foi o que a filme gente que fala. o Rei Leão foi o filme que eu mais vi no cinema. Eu acho que eu vi 3 vezes, assim, num espaço de tempo muito curto. Eu citei o Corcunda, mas só para não ficar só no Corcunda, né? Eu gosto também dos caras, mas para falar de outros, né? Eu vou escolher assim um não Disney e um tosco Não, que a calma, então gente gosta, peraí, né? deixa eu responder a minha. Oi, Aí você fala. já joga o não É, Disney, que é assim o que eu ia perguntar agora. O meu é meio é. óbvio, eu adoro a Bela Fera. Sempre foi o meu Sim, animação eu sabia que você da ia falar Disney. isso. E tanto que o live action é o filme que eu mais assisti na vida nos cinemas. Eu assisti o live action 7 vezes e eu não acho o live action tão incrível assim. Mas era só a Não, nostalgia não de é ver as bom, não é bom. músicas, ver os personagens ganhando vida e dar dinheiro pra Disney. Eu falei, vai Disney, toma meu dinheiro aí. Você gosta, né? Eu gosto de fazer essas Nossa, que coisas. atriz ruim pro papel também, escalaram errado o filme também. Eu acho que os protagonistas são ruins, os dois. Eu acho que a Fera não é tão ruim, mas não é tão boa. Eu gosto muito do Gaston. Todas as cenas que aparece o Gaston e o LeFou, pra mim, funcionam Não, ele é o muito bem. único que se encaixou bem. Totalmente. Não, tanto que ele vai ganhar uma série no Disney Plus. Os outros estão. Não funcionam. E eu quero saber, como você já ia puxar, Selby, qual que é a animação tradicional não Disney que marcou a vida de vocês até agora? Eu vou citar uma que eu acho fantástica, embora tenha outras, mas eu acho que é difícil fugir do Gigante de Ferro. Acho que o Gigante de Ferro é uma animação, para citar o Warner, que não é muito boa com animações, ela não trata muito com carinho os seus filmes de animação. Eu acho que o Gigante de Ferro é um filme muito bonito. Mas um filme não Disney, que eu falo assim, eu sempre gosto de citar aquele que é meio tosco, mas que a gente gosta de criança de assistir. Eu não sei se vocês assistiram esse, né? Que é o Leão, a Bruxa e o Guarda-Roupa, que é as Crônicas de Nárnia, Não que assisti, tem mas eu uma sei qual versão é. animada, que eu Sim. gostava muito de assistir quando eu era criança, que é do Bill Melendez, o mesmo do Snoopy, né? Da série do Snoopy, que era muito legal, assim, eu gostava muito dessa série. O Léo falou da Rainha da Neve, que tem outras versões, tem uma versão russa, que eu também sou muito fã da Rainha da Neve. Se for para pegar um da Europa, talvez fosse a Rainha da Neve a minha escolha. Mas esse, o Leão, a Bruxa e o Guarda-Roupa, para mim, digamos assim, é o filme feinho, esquecido ali, que eu gosto muito, é esse aí. E você, Pedro? Assim, pra mim, a gente tava falando do Don Bluth, eu acho que ele tem vários problemas em vários filmes, mas um dos filmes que até hoje, assim, é minha paixão é o Ratinha Valente, Secret Sim, um dos of meus Me, favoritos que também. eu acho o melhor dele disparado. Eu acho um filme maduro, ele não tem suas piadinhas, tem personagem feito pra criança gostar do cinema, mas eu acho uma obra-prima, assim, o roteiro, a mensagem maçônica que tem ali, né, que é super é super pro adulto e se identificar ali na coisa. Mas, assim,
Aí é difícil. Se a gente sai dos Estados Unidos, aí ferrou, porque eu gosto muito de desenho japonês como Akira, que eu acho uma obra-prima, mas aí que não é infantil, né? E, sei lá, Bicicleta de Belleville, pronto. Vamos ficar aí com esses três. Tô adorando Só o pra Alan aqui citar o jogando. da... Gente, escutem o podcast sobre o Brad Bird. O Selby participou nesse daqui que a gente fez falando sobre o Gigante de eu Ferro. acho que foi esse. Agora, Ratatouille e o os Ratinha Incríveis. Valente... O Léo assistiu a Ratinha Valente? Eu assisti pedaços desse filme, eu não assisti inteiro até hoje. Porque me Vai falaram que ver a sem versão dormir, que eu Léo, tenho- sem dormir. A versão que eu tenho, me falaram que é com uma dublagem ruim. Então eu nunca tive É isso que eu ia falar. É isso que eu ia falar. Acho que foi Eu você que peguei, me eu não falou, sei eu se eu falei, ainda "Tem aqui." tenho, mas eu peguei em algum lugar, tinha, para baixar, e eu baixei correndo. O cara pegou a versão do DVD, o Blu-ray, sei lá, e colocou a dublagem do VHS, que é a primeira, a original. Essa aí é igual a Nova Onda do Imperador. Você pode assistir em inglês ou dublado, que vai valer a pena. De qualquer Não, forma, inglês vale a não dá pena. pra ver a Nova Agora, Onda, não dublado só. assista com a redublagem, porque essa redublagem ela é muito ruim, ela estraga. Eu assisti com a redublagem, quis Eu acho que foi você quebrar que o chegou pra mim, negócio. já me falou. Eu já várias vezes pensei em assistir, mas eu tenho só o DVD com a dublagem. Você falou, não assiste que é ruim. Então eu falei, Você vai achar o filme ruim. Você vai você achar o filme ruim. precisa me Eu passar essa assisti, dublagem aí. o filme fica com outra cara. Ele perde totalmente a graça com a redublagem. Ó, eu vou falar dois. Um que marcou muito a minha infância até um certo ponto foi o Vale Encantado, do Don Bluth. Eu adoro a história, eu adoro os Também, personagens. filme muito legal. A trilha é muito bonita também. James Horner também. E eu gosto muito de Anastácia, que eu acho que depois dos meus 10 anos foi um filme que marcou muito. Tipo, foi a Fox acertando, imitando a Disney, mas imitando direito. Que bom que era da Fox e agora é da Disney, você pode ver no Disney Plus. Anastácia, eu acho que foi um filme que, pra mim, funcionou muito bem, todo ele bonitinho. Aí daqui a pouco o Alan posta aqui embaixo, ó, escutem um podcast do Papo Animado sobre Anastácia, que nós fizemos daqui a pouco, nos últimas Anastácia, você viu no cinema ou não? Eu só fui pro cinema em 2000. Meu primeiro filme no cinema foi em 2000. Qual foi? Foi Dinossauro. Eu tenho um valor sentimental enorme pro Dinossauro por conta disso. Todo mundo detesta Dinossauro. Eu sei que é um Vale Encantado da Disney, que a história é igualzinha, mas tem a Hebe dublando, Fábio Assunção, Nair Belo maravilhosa. Hoje você achou um modo de elogiar, hein, Léo? Você é fantástico. Eu adoro, gente, eu adoro. Não, mas no cinema eu gostei de ver. No cinema eu gostei. Em casa já não... O quê? Dinossauro? Dinossauro. Ah, Agora pra você ver como eu sou velho, né? O primeiro que eu vi foi o Caldeirão Mágico. Eu sou suspeito, eu gosto de Caldeirão Mágico. Eu também vi gosto. O Caldeirão e gostei. Foi o que me fez gostar de animação, foi o Caldeirão Mágico. Então eu gostei. E o Pedro, qual foi a primeira animação que você viu? No cinema? Foi da Xuxa, né? Xuxa e o... Não, animação. Não sei, cara. Eu frequento o cinema desde muito pequenininho. Meus pais me levavam. Não tenho a menor ideia qual foi o primeiro. Mas, assim, muitos desses que a gente tava falando aqui eu vi no cinema. Eu era muito pequenininho. Ai, não vou saber qual era o primeiro, não. Não tenho ideia. Tem que perguntar pros meus pais pra saber. Então pergunta, depois você conta pra gente. E sim, eu me identifico com a Hebe, gente. Ela faz aniversário no mesmo dia que eu. A gente é alma gêmea. Ô, Léo, sabe por que eu lembro muito da Hebe desse filme? Porque quando ela ia divulgar, ela falava dinossauro, né? Dinossauro. Eu dublo dinossauro. Eu tava esperando ela falar é uma gracinha. E ela fala no final do filme. Eu falei, gente, Disney, parabéns por essa dublagem. A dublagem foi incrível. Gente, obrigado, meus meninos, por terem participado aqui do bate-papo. Já é 9h05. Daqui a pouco tem Brasil jogando vôlei de praia e vôlei de quadra, que acho que tem gente que vai querer ver. Ela morreu, não, supera. O pessoal já tá fugindo para ver o vôlei. Vamos lá. Selby, Pedro, peçam seu biscoito, façam seu jabá. E para quem não segue vocês ainda, acredito que quem sobrou aqui já segue a gente. Então, mas fique aí a apresentação. Bom. Vou falar. Bom, procurem aí o animaçãopod.com.br ou o meu nome aí, Selby Pegoraro. O Léo adora me divulgar, porque eu estou sempre participando também dos projetos dele também. Mas estão convidados para acompanhar as edições. Enquanto o Selby não volta com a Animagic, eu fico colocando ele nos meus projetos. Segundo semestre, espero que volte. Mas enfim, todos são convidados, edições quinzenais. Aliás, semana que vem tem outra edição. Teve, né? Não, é próxima semana. O que você vai falar na próxima semana? Traz quem tinha aqui a novidade pra gente. Eu não sei ainda, não foi definido ainda. Okay. É bom falar porque eu preciso definir, eu não sei ainda o que vai ser. A pauta principal eu não sei.
mas ficam todos convidados e passando para o Pedro também. Adoro o Pod Cartoon, recomendo também. Estou atrasado Pedro um já pouco te com as convidou últimas para participar do edições. Pod Cartão? Porque o Pedro não convida ninguém para participar. A Eu gente convida ninguém. Eu mal tô convida convidando meus colegas. Aqueles dois estão mais eu enrolados que pra eu, participar. Mamara e Eu chego pra ele Madu. e falo, Pedro, eu quero participar do podcast, caralho. Me convida? Não, eu tenho milhões de ideias para convidar vocês, mas eu tenho que organizar meus horários. Eu tô de mudança, minha vida tá meio caótica, Ai, mas eu prometo que Tá bom. vocês vão estar. E eu quero voltar, eu quero passar a fazer lives também. Bom, se procurar por Pedro Nine Illustration, que é esse perfil aqui que eu tô agora, para conhecer minhas ilustrações. Se quiser encomendar uma também, é só mandar um DM. Eu faço caricaturas em traços de animação. Então, o meu projeto pessoal é esse. Você escolhe o desenho animado que você mais gosta e eu faço a sua caricatura no estilo daquele desenho animado. Pode ser Opa. Hanna-Barbera, pode ser Disney, pode ser qualquer coisa. Dá uma olhada no meu perfil que a gente negocia isso aí. E eu tenho meu podcast, Pod Cartoon. Pod não é Pods, P-O-D mudo. Pod de poder. A gente fez esse trocadilho. Pod Cartoon, tudo junto. Aqui no Instagram é onde a gente mais costuma divulgar nosso trabalho. E eu preciso pedir desculpa pra minha namorada, que ela tava me xingando porque a gente falou mal do Lin-Manuel Miranda, que ela é apaixonada. Eu ainda não vi Não, Hamilton. mas eu não falei mal. Eu vou ver. Eu vou me Eu vou ver. defender. Vou me defender. Eu falei que eu acho que ele tá chegando lá. Que ele ainda não chegou. Eu não falei mal. Ele tá cantando a música da Tiana. Então, gente, mas eu acho que ele faz a Moana Quase lá. maravilhoso. Mas os outros eu não achei tudo isso ainda. Mas mais ou É menos. isso aí. Ele tem Eu algumas queria coisas mandar muito boas e outras mais ou menos. Eu queria mandar um beijo pro Nino, que tá sempre assistindo a gente, tá divulgando o Pod Cartoon, Ele tá só sempre divulga mandando o Pod mensagem. Cartoon, né, gente? Eu fico enchendo o saco Ele é dele. maravilhoso, nosso fã número 1, então um beijo pra você, Nino. Perceba que o Léo não pediu Pix pra ninguém, né, Léo? Você podia colocar o Pix aí para o pessoal Porra, mandar. vamos colocar. Vamos fazer um Pix coletivo, a gente racha a grana pra pagar o nosso editor pra gente. Que eu sei que tá foda. Quando editar for o live podcast. tem que pôr o Pix, né? Pedro, Boa. qual que é o tema do próximo Pod Cartoon? Conta aqui pra gente em primeira mão. Eu não sei, Também a não gente tava sabe. querendo falar de tanta coisa. Vamos saber. A gente vai ter que gravar e editar. Eu tenho dois colegas que trabalham muito, um colega trabalha embarcado, então de 15 em 15 eu tenho que conseguir gravar tudo. Então vamos pedir pra Petrobras liberar o Madu aí pra gente Pelo poder amor gravar, porque de tá sinistro. Petrobras, demite uma dupla para que ele possa gravar mais. Demite ele. Vamos valorizar. Para quem ainda não me segue, eu tô aqui no Instagram como Cadê o Léo Francisco, no Twitter como Léo Francisco. Toda sexta-feira, porque eu e o Ala, a gente gosta de sofrer, a gente toda sexta-feira tem episódio novo, a gente é masoquista. Amanhã, se tudo Não der tem certo... vida social. Pra que vida social, gente? Pra quê? Eu vou passar a madrugada vendo o Jogo Olímpico e editando podcast. Amanhã tem episódio, em algum momento vai sair amanhã o episódio que a gente fala sobre Space Jams, o original, que completou 25 anos, e a continuação, que foi lançada agora. A gente tem o meu amigo Fábio Gomes, que era do Omelete, do canal Loading, participando com a gente. E na semana que vem tem o Selby, que ele vai gravar com a gente segunda-feira. E o tema vocês descobrem escutando o Papo Animado dessa semana. Gente, obrigado pelas mensagens, obrigado por terem participado. Eu tentei ler as mensagens das pessoas, mas algumas eu consegui, outras não, porque eu sou meio cego e não consigo ver as letrinhas no rosto do Selby, que fica pra mim, tá aparecendo tudo na cara do Selby. O Alan acho que tá falando que é todo sábado, para falar que é todo sábado. Todo sábado, nosso episódio. Que é todo sábado com uma aspas, que às vezes sai no domingo, que a gente não consegue editar tudo. Mas antes... E, nossa, eu falei que era sexta? Não, tô ficando louco. Mas, gente, obrigado, meninos, obrigado mais uma vez. E vamos ver se a gente faz live junto. Tô guardando o convite, eu e o Ala, para participar do Pod Cartoon, participar da animação, por favor. A gente quer brincar e conversar mais com vocês. Obrigado. Tem que fazer no YouTube agora. Tem que fazer no YouTube. Por favor. No YouTube eu não sei brincar, gente. Vocês vão mandar o link e aí eu só participo. Eu tô de boa, tô por aí. Tá Muito bom. bom falar com vocês, galera. Obrigadão pelo papo. Boa noite aí pra vocês. Beijo a todos.